Meus irmãos, aceite a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus por mais uma sexta-feira, não é verdade? Deus, Ele é maravilhoso e motivo de gratidão estar aqui mais uma vez e receber dos irmãos, do pastor Zé Carlos e de todos vocês a oportunidade de estar aqui. Motivo de nós louvarmos a Deus, né, irmãos? Pode se assentar, meus irmãos, porque mais uma semana se passou e Deus nos deu essa oportunidade. Então é motivo de alegria para nós podermos aqui, né, irmão, nessa noite, devotarmos a Deus a nossa adoração. Amém? Irmãos, pegue a sua Bíblia. Vamos meditar em Mateus capítulo 7. Uma passagem bem conhecida, porém sempre apreciada, né? E importante para nossas vidas. E aí, o pastor Zé Carlos me chamou esses dias, acho que quinta-feira, né, pastor? E convite assim um pouco em cima, irmãos, para a gente que não está acostumado assim, está sempre pregando, né? Então, nos deixa um pouco nervoso, né? Porque a palavra de Deus é sempre um temor falar dela, né, irmãos? E desde que eu me converti, isso é a parte que mais mexe comigo, é a parte de falar da palavra de Deus, né? Porque a gente percebe o quanto a gente é falho e o quanto a gente vem falhando. E para nós que somos cristãos, não podemos ser negligentes, porque vivemos um tempo de tão abundância, né? De escritura, de livros, de estudo, de conteúdos. E às vezes eu ainda me pego errando em algumas coisas, né? E eu falo, meu Deus, né? Que miserável, né? Que eu sou, né? Então, quando se trata de falar da palavra de Deus, eu já me sinto, muitas das vezes, despreparado em algumas áreas, de alguns assuntos da Bíblia, por negligência nossa. Então, na igreja, se você ouve, ou quando você fala, você deve ser responsável. Amém? Seja lá quem estiver falando na igreja a palavra de Deus, você que está sentado aí tem a sua responsabilidade de ouvir e de julgar, né, pastor? E é sobre isso que eu quero falar essa noite, amém? Julgar. Mateus capítulo 7, julgar. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com critérios que julgardes, sereis julgados, com a medida que tiverdes medida, vos medirão também. Porque vês o argueiro que está no olho do teu irmão e não pode reparar na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Irmão, eu quero iniciar aqui nessa passagem para a gente conversarmos um pouco sobre, para mim, uma das coisas mais importantes na vida do crente, essa passagem. Por quê? Porque muito se fala de não julgueis, não julgueis, não julgueis, não julgueis, mas a gente usa isso muito em autodefesa, né? A gente usa muito isso em autodefesa, ou quando a gente quer defender alguém que a gente gosta que alguém está falando. Então, muitas das vezes essa passagem ou esse versículo 1 é falado fora de contexto. E quando a gente lê esse texto, a gente percebe que Jesus está dando alguns ensinamentos que parece estar claro, mas ao mesmo tempo fica difícil. Porque essa prática de julgar
ela é natural na nossa vida. A gente está a todo tempo fazendo julgamento. É ou não é verdade? A todo tempo a gente vive fazendo julgamento, só que nós devemos nos examinar para sabermos, à luz das Escrituras, quais julgamentos eu e você podemos ou não fazer, devemos ou não fazer. Eu acho que uma das coisas que mais divide a igreja é o mau julgamento. É o julgamento mal feito, é o julgamento mal, interpretado. Então, como eu e você somos um ser que tem em nós essa característica em ação, porque eu e você olha para alguém e a gente julga, sim ou não? Não tem um que escape daqui. Às vezes a gente vê uma pessoa e é automático a nossa mente passa alguma coisa, a gente faz um julgamento assim, sem, e a minha oração é para que Deus nos ajude a, ponderar os nossos pensamentos. A gente vê alguém e fala assim, quando eu te conheci eu achava que você, ou eu não gostava de você, ou alguém falou de alguém, você nem sabe, não conhece e passou a não gostar da pessoa. Não é verdade? Depois você conheceu a pessoa e falou, rapaz, a pessoa, gostei de você é gente boa. Então, para nós cristãos, para nós servos de Deus, que temos a luz das Escrituras, nós deveríamos sentarmos e analisarmos melhor para nós vivermos uma vida baseada na palavra e demonstrando o amor de Deus ao mundo e agindo de forma correta no que diz respeito a julgar, porque você deve julgar. Para você casar, você precisa julgar, sim ou não? Tem pessoas que falam assim, se eu tivesse, não tinha casado, não julgou direito, ou está passando por alguma situação, e está fazendo um julgamento, tal, precipitado da situação, um depois e um agora. Então tudo isso, para nós, deixa uma falta em nós, porque nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, julgar, se nós formos falarmos de julgar, nós ficaríamos aqui a noite inteira, porque é muita coisa, é muito assunto para falar, e todos eles são importantes, quando se trata de você fazer julgamento. Então, Jesus, eu tenho várias outras passagens, Samuel julga na casa de Jessé, quando olha para o rapaz lá, o cara, ele falou, esse é o bonitão, o grandão, o fortão, esse certamente, ele fala, e Deus fala, você vê a aparência, eu vejo o coração. Eli, que já tinha perdido, a visão, como assim, se pode assim dizer, olhou para Ana, pastor, e disse, mulher, aparta de ti o teu vinho, e a mulher estava, orando, chorando, se derramando, na presença de Deus, e Eli olhando para a mulher e tendo-a como uma embriagada. Coisas importantes, que você devemos analisar à luz das Escrituras. Então aqui, meus irmãos, para nós podermos ser breve, assim, para deixar somente uma luz, que às vezes eu percebo, não sei vocês, mas eu percebo assim, no meio que eu convivo, que essas coisas é um pouco desprezada. Assuntos importantes para a vida do cristão não pode ser desprezado. Ele deve ser estudado, falado, repetido, quantas vezes for necessário. Então, em primeiro lugar, irmão, nós não temos conhecimento suficiente para julgar imparcialmente, nem poder para condenar. Esse é o problema. Quando Jesus fala não julgueis nesse sentido de que nós não temos suficientemente esse poder de julgar imparcialmente, porque a gente não sabe os pensamentos, Quando você senta e houve algo que ocorreu entre ambas as partes, que eles expõem, aí você pode até tirar suas conclusões, ok, tá legal. Mas quando se trata de algo que aconteceu, que falaram, que disseram, e hoje a internet está cheia disso, do nada aparece uma notícia lá e você já sai repassando, sem saber se é verdade, se é mentira, o que de fato aconteceu na raiz.
E tudo isso são formas de julgamentos que a Bíblia fala que nós havemos de dar conta. Porque pelas suas palavras sereis justificado, não é isso, pastor? E pelas suas palavras sereis condenados. Então nós somos igreja, e nós precisamos estar atentos a todo o tempo. Então Jesus, quando ele diz não julgueis para não ser julgado, Jesus está dizendo que nós não temos suficientemente conhecimento para julgar imparcialmente, nem poder para condenar. Isso é um julgamento precipitado, né? O julgamento precipitado, né? O julgamento temerário que a gente faz, o julgamento subjetivo, tendencioso, ele não deve ser praticado. Então eu e você, para passarmos a sermos melhores como povo de Deus, para nos sentirmos mais íntimo do Espírito Santo, a gente tem que ter umas práticas de vida que tem que ser baseada na Bíblia, porque às vezes a gente ora, a gente jejuma, a gente busca ali, mas, meu Deus, parece que está faltando alguma coisa. Está faltando a gente olhar mais para as Escrituras. Está faltando a gente olhar com olhos mais firmes para aquilo que Jesus nos ensinou. E, em primeiro lugar, isso é importante para nós, nessa noite. E resta claro o que Jesus está se referindo, que é o hábito que a gente tem de não só criticar, mas como dar o veredito, de condenar. A gente tem essa prática de condenar, essa tendência injusta. Jesus se refere nessa passagem à atitude condenável de nós julgarmos as pessoas sem amor, sem amá-las. E a Bíblia fala que Deus amou o mundo, que Jesus ama a todos, ainda que Ele não vá salvar a todos. Eu fico meditando numa passagem que me corta, assim, que me arrebenta todinho, é que Jesus lavou os pés dos discípulos, e até aí ok, mas aí Ele vai e lava o pé de Judas. E Jesus sabia quem era Judas, sabia que Judas ia entregar, sabia tudo que Judas vinha fazendo e que Judas iria fazer, irmão. Será que Jesus foi falso, irmão? Quando Judas chegou lá no jardim, beijou ele beijou Judas e saudou, será que o beijo de Jesus, a saudação dele foi falsa? Obviamente que não, né, irmão? Quando Jesus lavou o pé de Judas, será que Jesus lavou com menos amor do que ele lavou o pé de Pedro, Tiago e João? Essa atitude de Jesus me arrebenta, porque eu quebrava o pé de Judas na hora, torcia o pé dele, com certeza, irmão, com certeza. Se você sabe que alguém falou de você, você já fica meio assim, não é verdade? Não é? Você já fica meio torto. E se for da igreja, você já chega meio se esquivando, passando por outro lado. Então, eu e você, nós somos um povo que estamos em processo de aperfeiçoamento. Então é normal que essas coisas venham acontecendo, mas como nós vamos agir diante dessas coisas? Para aperfeiçoamento da nossa vida espiritual, para aperfeiçoamento da igreja do corpo de Cristo. Quando essas coisas acontecem, como que a gente faz? A gente vai lá, a gente dá um abraço. Quando a gente percebe, alguma coisa assim, tal, irmãos? Uma discordância, porque às vezes nós não temos maturidade suficiente para discordarmos, não é verdade? Quando nós começamos a ficar mais próximos, assim, começamos a discordar de algumas coisas, você percebe que, e nós devemos ter maturidade para discordar também, sem ter que, perder o afeto um pelo outro, porque nós somos povo de Deus. Então Jesus está nos ensinando como agir nesse sentido de não julgueis. Porque se eu e você formos viver sem julgar, eu e você vamos tomar golpe todo dia, E agora está em alta, irmão? Já pensou se você for comprar um carro sem julgar a situação? Já pensou se você comprar tudo na confiança? Não dá. Você vai fazer você
tem que fazer um levantamento, tal, você tem que pensar na situação, né? Você recebe um convite, você recebe uma proposta de uma aliança, uma parceria, você tem que analisar todo o contexto para você não entrar numa enrascada, numa furada. Então Jesus, ele dá essa ordem de não julgar, para vós não ser julgado, mas aí ao mesmo tempo ele vai explicar isso. Aí no capítulo 2 ele fala assim: pois com o critério que julgares, sereis julgados. Na parte B aqui, na parte A do versículo 2, com o critério, quer dizer, a régua que você usar em mim, vai ser usada em você. E ele está falando isso para os discípulos, né? A régua que você colocar nas pessoas, vai ser colocada em você. Então, nós, mesmo quando se trata do mundo, eu e você temos que tomar cuidado ao julgar, né, irmãos? Porque nós não temos tal autoridade de julgar no sentido do veredito, de condenar. Nós podemos julgar a situação de uma forma justa. Então Jesus vai dizer que com a medida que eu e você medir, você será medido. Quem julga será julgado. Quem se assenta na cadeira de juiz para julgar, também se assentará no banco dos réus para ser julgados. E a gente sabe que na Bíblia os fariseus faziam muito isso, né? Muito isso. Você sabe que como povo de Deus, a igreja no geral já fez muito isso, né? Às vezes até evangelizando, a gente tinha uma tendência de já evangelizar, já mandando a pessoa direto para o inferno, né? A gente já ia, já senta no colo do capeta e já desce aí de mão dada, né? Se você não vir hoje para a igreja, né? Então assim, isso parece que está encravado né, no nosso DNA. E aí Jesus está nos ensinando esse critério. Então sempre que você for julgar coisas, pessoas, situações, eu e você precisamos pedir a iluminação do Espírito Santo, né? Vocês percebem que as pessoas que pensam para falar, elas são mais bem-sucedidas, né? Em tudo. As pessoas que ouvem as outras e raciocina e pensa para falar, e a gente tem aquele costume de a pessoa nem falou, a gente já atropelou e já tirou conclusões. Não é assim? Não é? Pedro que era assim, né? Possível, né? Jesus, eu acho que estava terminando de falar, ele já estava explodindo para responder. Não, pode deixar que eu vou. Pode deixar que todo mundo abandone ou não, né? Então eu e você temos que pedir a Deus esse temperamento, porque as nossas palavras, né, elas têm um peso, né? Elas têm um retorno. Então a Bíblia está nos trazendo essa reflexão para a melhoria da vida, que Deus quer que nós sejamos assim. Então eu e você temos de Jesus essa responsabilidade. Então eu e você devemos termos esse cuidado, um cuidado que eu e você não devem vacilar jamais. Eu me pego fazendo isso direto, eu falo, meu Deus, de novo, né? Mas que pecado miserável que está no homem é esse tal do pecado dos julgamentos. Sem perceber, você está ali de novo fazendo esse julgamento precipitado das coisas e das pessoas e das situações. Observa Salomão, né, irmãos? Uma das passagens mais maravilhosa dele é o início dali da sua carreira, né? Com aquelas mulheres ali, tiveram aquele caso do filho que todos conhecem. E aí Salomão ouve aquela situação. Irmão, uma pessoa sem Deus ali, o que seria, hein? O que seria uma pessoa sem a sabedoria de Deus ali? O que seria daquela mulher, daquela mãe, que foi reivindicar o seu direito do seu filho que havia sido trocado? E eu penso que Salomão parou, né, irmãos? Pensou, refletiu e respondeu de uma forma que levou a própria mãe
a abrir mão do filho para que ele não fosse morto. A Bíblia fala que depois daquele julgamento de Salomão, ele foi aceito. Todo o povo viu que Deus era com Salomão. Irmão, eu fico refletindo, eu já fiz tanto julgamento errado, irmão. Como cristão, como pregador, entre irmãos, entre casais. São erros que, se nós pudéssemos voltar atrás, né, não faríamos de novo. Tantos assuntos, tantas coisas que nós demos a nossa palavra, né? Que nós agimos de forma imprudente, às vezes até ímpia. Só que a luz das Escrituras, ela mexe com a gente, para a nossa melhoria da nossa conduta. Então, toda vez que a gente for julgar alguma coisa, a gente vai lembrar, falar, opa, e se fosse eu, né? Será que eu gostaria de ser julgado assim? E se fosse eu? Será que eu gostaria de ser excluído assim, tratado assim, desprezado assim? Irmãos, e por causa do tempo, eu lembro da passagem da igreja mais trabalhosa de Paulo, né, que Paulo pastoreou, que é a igreja de Corinto, e quando você lê ali, você vê que era terrível. E Paulo, né, tem um trabalhão com aquela igreja, e ele chega a falar ali de julgamentos, né, que os irmãos se julgavam, o que come, o que não come, o que bebe, o que não... E era uma igreja que nos dias nossos atuais seria a espiritualzona, se é que é essa palavra, né, que eu inventei agora, né? Nos nossos dias, a igreja de Coríntios seria a igreja, né? A mais cobiçada, talvez a mais visitada, talvez aqui tivesse os cultos mais cheios. E aí você vai ler o que eles faziam, né, irmãos? Entre si. E Paulo ali tem uma dificuldade, né? Para instruí-los. O forte julgando o fraco, ó, o forte. E o fraco julgando o forte, né? O forte comia, julgando o fraco, e o fraco não comia, julgando o forte. E aí Paulo vai tratar daquela igreja, e a gente lê essa passagem, prega, estuda, e parece que na prática a gente erra. Que Deus nos ajude, né, irmãos? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Quando alguém prega é o que mais me machuca, sabia? Porque eu tenho uma tendência que a igreja ainda não aprendeu a julgar a ministração, né? Porque eu gostaria que alguém me chamasse no final do culto e falasse assim, ó, irmão Sérgio, você falou um negocinho ali, me esclarece aqui, né? Será que isso me faria um pregador melhor, sabia? Isso faria dos pastores melhores pastores. Porque às vezes eu vejo assim, a igreja não é, e a igreja tem essa autonomia, né? João fala que na igreja, se eu não me engano, não estou enganado, acho que é Paulo mesmo em Coríntios, 1 de 2, e se eu estiver errado o pastor me corrija, 1 ou 2 fale, né? Ou máximo 3, e o resto julgue. E aí eu comecei a ler sobre isso esses dias, por causa de uma ministração na Santa Ceia. E eu falei, isso aí não está certo. Porque Paulo fala que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Paulo chega a dizer para nós analisarmos a nós mesmos, examinar é julgar, né, irmãos? Examinar vós mesmos, depois comer do pão. Não há nenhuma palavra restringitória ali, restringindo a pessoa de tomar ceia. A Bíblia não fala examine você e não tome. A Bíblia fala examine e coma e beba. É para você examinar, reconhecer, se humilhar e tomar. Não há nada ali falando que, porque se analisar aqui, eu e você, quem aqui é digno de participar? Ninguém.
nem o mais espiritual, o menos, né? Ninguém. Então a ordem ali é examine-se e coma. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se nós olhássemos para nós, falar, meu Deus, né? Se nós refletíssemos mais, a gente conseguiria dimensionar e sentir um pouco do que verdadeiramente nós somos. Miseráveis pecadores, fracos, desprovidos de graça, de presença e de poder de Deus. E aí eu fico vendo as pessoas que falam, Deus me ajuda, né, a orar por elas, né, para que o Senhor faça como tem feito na minha vida, na vida de muitos outros. Abre ali os olhos, porque quanto mais perto de Deus você fica, mais pecador você se sente. E aí eu fico olhando assim, que às vezes, né, eu faço os meus julgamentos, falo, meu Deus, será que alguma coisa está errada comigo? Porque as pessoas que estão tão próximas de Deus, às vezes tão soberbas, julga, condena, exclui pessoas sem nenhuma oportunidade de arrependimento, sem nenhum tratamento, né? A gente olha para Paulo, né, tratando aquele rapaz que estava ali em fornicação com a mulher, em pecado com a mulher do seu pai, e Paulo é severo ali, da disciplina daquele rapaz, ele julga segundo a reta justiça, faz o que tem que fazer para que a igreja não fosse contaminada, né, irmãos? Porque eles estavam tão inchados na essência das ciências, das revelações, das sabedorias, dos dons que eles tinham, que eles estavam negligenciando o pecado tomando conta da igreja. Então o julgamento era uma coisa necessária demais, mas ele também é perigoso. Precisa ser feito na luz dos ensinamentos de Cristo. Aí Paulo exclui aquele rapaz, e você vê que lá na frente Paulo fala, traga ele de volta. Lá na frente Paulo vai falar, introduza novamente a igreja para que não seja consumido de demasiada tristeza, porque já havia ocorrido um arrependimento e uma mudança na vida daquela pessoa. Mas às vezes a gente é tão implacáveis, né, com coisas tão simples na vida dos irmãos, e nós cometemos coisas piores. Nós cometemos coisas piores que os olhos de ninguém vê. E aí às vezes uma coisinha, né, tão pequenininha, uma coisinha tão, e aí nós somos, né, os fariseus faziam muito isso. Ele julgava com excesso para se aparecer, para se mostrar. O julgamento deles era sem misericórdia, para que eles se destacassem, para que eles, né, saíssem lá na foto como os mega power, santos e próximos de Deus, quando na verdade eram sepulcro, caiados, vazios e podres. E a igreja brasileira, ela anda nesse ritmo. Que Deus nos ajude e faça isso conosco, nos transforme. E terceiro lugar, irmãos, para nós caminhar para o fim, no versículo 2 ainda, ele diz assim, e com a medida que tiveres medido, vos medirão também, né? Então critérios que julgamos e medidas que medimos, para nós refletirmos. Um critério justo quando o homem exerce o juízo. Deve haver um critério justo, porque o pastor, o obreiro, o marido, a mulher, a mãe, né, o patrão, você é obrigado diariamente a estar exercendo julgamentos, faz parte da vida.
Faz parte da vida. Então ele deve ser justo e não deve ser um julgamento precipitado. E nesse caso de você fazer uma medida mal medida, você acaba correndo risco. Por quê? Isso é um julgamento que somente pertence a Deus. Então, às vezes, nós estabelecemos o nosso critério para fazer o nosso próprio julgamento. E não pode. Tem que ser à luz das Escrituras. Versículo 3. Porque vês tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e porém não repara na trave que está no teu olho. Você sabe que argueiro é um cisquinho, é uma lasquinha, é um negocinho assim. Né? Sabe quando tem um negocinho no olho? A gente fica ali? O argueiro. E como que uma pessoa consegue ver um cisquinho no olho de alguém estando uma janela no seu? É estranho isso, não é? Essa linguagem que Jesus usa, gente, isso é um negócio que eu ainda não entendi, irmãos. Quando vocês entenderem isso aqui, me avisa, porque eu ainda, pastor, eu sou sincero, eu ainda não entendi isso aqui. Eu ainda penso nisso aqui, meu Deus, como que a gente, é como Jesus disse, vocês engolem um mosquitinho. Vocês engolem um mosquitinho? Não, irmão, perdoa, vocês têm que me corrigir, hein? Você escoa um mosquitinho e engole um camelo. Você fala, impossível, impossível. Mas eles faziam isso, né? Porque na hora que eles iam tomar vinho, eles eram tão santos, que o mosquito ali, para eles também é imundo. Eles colocam uma peneirinha na boca do copo e ó, coa o vinho. Porque eles pensam, talvez, todavia, entretanto, né? O vinho, os mosquitinhos e tal, né? Caíram, tomaram ali, uma baratinha, um negocinho e outro no vinho. Então eles coavam o vinho. Então é nesse contexto que Jesus disse, vocês coam o mosquito e engolem um camelo. Porque vocês desprezam o juízo e a misericórdia. Vocês desprezam os fracos, as viúvas, os órfãos, os doentes. Passa de largo, né, irmão, quando vê alguém saqueado na beira do caminho, hein? Como será? Irmão, se você pudesse, se Jesus revelasse, como será que foi o julgamento que aquele sacerdote, aquele levita fez? Quando ele passou e viu aquele cara bofetado ali no chão, esfolado ali no chão. Como será que foi, irmãos? Eu fico imaginando. O que leva um religioso chegar a esse ponto? De olhar para um ser humano. E a gente faz isso muito bem. A imagem e a semelhança de Deus, irmãos. Caído, esfolado à beira da morte, ferido. E ele passa de largo, ele é como se ele saísse da estrada, para não passar próximo do cara. Olha que ponto. Olha que ponto a religião fez. Olha o julgamento desses caras. E aí Jesus disse, você vê, né? Um negocinho pequeno. E não consegue ver o poste na sua testa. Aí é aqui que Jesus... É nesse versículo que eu entendi, porque Jesus diz, por que vês o argueiro no teu irmão e não repara na trave que está no teu? Aí no 4 ele diz, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente o argueiro do olho do teu irmão. Ou seja, Jesus aqui nos dá uma afirmação, né? Ou seja, se você tira o seu poste, a sua trave, então você pode julgar com retidão o seu irmão. Você pode corrigir o seu irmão com amor. Uma pessoa que julga os outros estando em condição pior, ele é um hipócrita. Não pode. Não pode. Uma pessoa que não se julga a si mesmo, ele não tem amor para julgar os outros. Não pode. Ele deve ficar quietinho. Não pode. Uma pessoa que auto não se julga, é por isso que Paulo fala, aquele que come e bebe não discernindo. Eu gostaria muito que alguém me ensinasse sobre isso. Não discernindo o corpo do Senhor, estão fracos, doentes e alguns dormindo. É por essas coisas que a gente fica fracos e doentes, porque a gente não discerne. Fala, opa, peraí, né? Eu estou olhando, eu estou falando, mas deixa eu ver, né?
Deixa eu discernir aqui primeiro para... Então Jesus dá aqui essa legalidade, que nós podemos. O próprio Jesus, ele chega a dizer que quando o irmão pecar, você chama ele, né? Chama ele. Por quê? Para não expô-lo, para não escandalizá-lo. Não é verdade? Para não envergonhá-lo de primeira instância. Você pode chamar ele, por amor a ele. Você pode chamar ele, ó irmão. Conversar com amor, né? Eu tinha um irmão que corrigia, irmão, ele deve estar para o interior, graças a Deus, Deus guarda ele por lá. Eu tinha um irmão, porque eu falo irmão da igreja, mas bem próximo mesmo assim, mas, meu, terrível ele. A gente era assim, juntos, orando, buscando e brigando, por causa, ele tinha muito essa prática, né? E ele julgava as pessoas e ele repreendia assim, um fervor. No começo eu era novo convertido assim, né, bobão? Eu admirava aquilo, né? Porque o novo convertido crente assim pode bater em você que você dá glória a Deus. Você está na graça, né? Corrigir para você é bênção. E depois eu comecei a analisar e falar, não, está errado, né? As atitudes do dia a dia, porque se você conviver comigo, você vai saber quem eu sou, sim ou não? É ou não é verdade? Você me conhece aqui na igreja, você não me conhece em casa, você não me conhece no meu trabalho, você não me conhece na minha vizinhança, você não me conhece com os meus vizinhos. Então é fácil eu chegar aqui na congregação e julgar o irmão, julgar a irmã, e eu comecei, né, pegar no pé dele, falar, não, você está errado, né? Suas atitudes não compactuam com o que você faz, não pode não. Então Jesus está dizendo isso aqui, você não vê o poste na sua testa e quer tirar o cisquinho do olho do irmão. A gente correr. Em quarto lugar, só para não perder o meu... Quarto lugar, o discernimento necessário, né? É mais fácil enxergar o cisco no olho do irmão do que uma tábua, um poste nos seus próprios olhos. Somos misericordiosos com os nossos pecados, com as nossas falhas, com os nossos julgamentos e cruéis com os outros, né? Então, como eu já disse, os fariseus, eles faziam muito bem isso, né? E nós não devemos julgar duramente os nossos irmãos, porque nós não gostaríamos de ser julgados duramente. Então vamos lá, versículo 5, que eu falei da hipocrisia. Em quinto lugar, uma denúncia solene Jesus faz aqui. Jesus chama de hipócrita aquele que vê transgressões pequenas na vida dos outros e não consegue enxergar grandes pecados em suas próprias vidas, como eu já disse. Então, para finalizar essa mensagem, e para eu e você orar e pedir a Deus que nos ajude, porque como servo de Deus, para uma vida melhor, para um crescimento espiritual melhor, nosso, da igreja, do corpo de Cristo, essa passagem aqui, ela tem que estar em foco, tá? E se você chegar em casa e for ler sobre julgamento, pode ir, que até umas 3 horas da manhã você fica. E é muito importante você fazer isso. É muito importante você julgar, mas julgar com amor, né? Porque se você começar a julgar o pregador, aí você tem que ver como, você tem que julgar o ensinamento dele, a mensagem dele, né? A Bíblia não fala para a mulher em casa chamar o marido, né, irmãos? A mulher em casa chamar o marido ali, né, e falar com ele e tal, tirar dúvida e perguntar e questionar. Então a gente deve fazer isso para o nosso crescimento, porque se alguém tivesse, quando eu comecei a pregar, me corrigido, eu era um pregadorzinho melhor, irmão. Eu era um pregadorzinho melhor. Só que uma vez, eu deixei o celular por acaso gravando no meu bolso, por acidente, você acredita? E aí eu fui ouvir a minha mensagem, falei, rapaz, está feia a coisa. Está feia a coisa. Isso aqui não está na Bíblia, não. Isso aqui também não está na Bíblia, não. E aí eu comecei a fazer isso. E aí eu falei, peraí, né? Peraí. Então eu gostaria, com toda sinceridade, que eu tivesse essa oportunidade, que o meu pastor, que o meu amigo obreiro, meu amigo irmão, às vezes de púlpito, né? Para que o corpo de Cristo cresça.
e seja fortalecido, abençoado, e que mais vidas e mais vidas seja acrescentado neles. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Eu encerro aqui.